Vamos lá. Isso poderia chegar, pois foi exatamente isso que o repórter da Vice, o Oba Butler, decidiu fazer quando criou um restaurante que era extremamente bem avaliado, super exclusivo e que famosos, celebridades e pessoas de todo canto do mundo eram loucas pra conhecer. Só tinha um pequeno detalhe, esse restaurante nunca existiu. No vídeo de hoje eu quero te contar como esse restaurante foi parar no topo das avaliações do TripAdvisor sem nunca ter de fato existido, e como isso virou um experimento pra testar o quanto a percepção... E quem faz a Sakura rir? Ninguém faz a Sakura rir. Todo mundo quer que a palhaça apareça. Mas eu... como é que fico? Como que anda a cabeça do palhaço? Ninguém pergunta. O inicial das pessoas, por meio das avaliações na internet, iria interferir na Quando tu for rica, sorteia uma viagem de 15 dias pro Japão, tudo pago. Tá bom, eu vou fazer isso. Experiência real de um restaurante que servia comida congelada no quintal de uma casa velha. E isso traz algumas lições importantes sobre como facilmente a gente confia em coisas na internet e também como é fácil enganar tanta gente assim na internet. É uma história bem interessante, então deixa o like aí pra mim, é muito importante pra mim, me ajuda muito aqui na divulgação do canal e pra vocês aí não demora nada, então clica aí no joinha pra mim se você curtiu o vídeo. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Né? Pessoal, o vídeo de hoje, o Crash, seu valor bom no depósito nesse... Pensei que ela não existia mais. Pensei que ela não existia mais. Antes de trabalhar como repórter na Vice, o jornalista Oba Butler começou tendo um emprego um tanto quanto peculiar. Ele era pago para escrever reviews falsas para que estabelecimentos tivessem notas maiores em guias como o TripAdvisor, que é hoje um dos maiores sites responsáveis por unir e categorizar restaurantes, lojas, museus e enfim, todo tipo de estabelecimento. Seu trabalho era basicamente fingir que já esteve nesses estabelecimentos e escrever uma review falsa ali e enfim, consequentemente... legal. Isso é bem legal. Induzindo as pessoas a terem uma boa dava pra trabalhar com isso. E fazerem elas irem até lá. No início, o Butler não pensava em como aquele trabalho poderia ser algo errado, mas com o passar do tempo, ele foi pensando melhor, afinal ele estava induzindo as pessoas ao erro, ele estava dando dinheiro pra Blaze, uma pena, era fã. Pessoas que estavam só procurando um lugar pra se divertir, e ele resolveu não só apenas se demitir, mas fazer um experimento. Ele decidiu que iria ver o quão longe um lugar poderia ir, apenas baseado em falsas opiniões. A sua ideia era documentar esse experimento, indo o mais longe que pudesse, e depois revelar pro mundo a farsa pra... Caramba, ele parece homem e mulher ao mesmo tempo, não parece? Isso rolou com o Pokémon GO pro povo sair de casa pra caçar Pokémons? Que isso conscientizasse as pessoas. Se a Blaze quiser patrocinar você, você iria? Não. Agora não, né? Se fosse antes de saber do rolê, provavelmente eu estaria patrocinando a Blaze. O que ele não imaginou era patrocinando não, ele me patrocinando. Enganar as pessoas poderia ser... Mas hoje não. Um negócio muito mais lucrativo do que parecia. Nem por 1 milhão? Aí por 1 milhão, me desculpa, mas eu irei espalhar o golpe. Hoje em dia a gente já sabe disso muito bem, já que existem aí páginas de fofoca, páginas de curiosidade e tudo mais que lucram em cima de notícias inventadas, mas isso rolou lá pra meados de 2017, há cerca de 7 anos atrás. Nas próprias palavras dele, o TripAdvisor era uma realidade... Por 1 milhão, fala até que cassino é renda extra. Falsa que todo mundo achava ser algo sério e verdadeiro, mas que não era. Assim, Butler criou o restaurante The Shed at Dulwich, com Nossa, e tem um nome bem ruim. Um único objetivo, se tornar o restaurante mais bem avaliado do TripAdvisor, só pra depois jogar na cara deles o quanto era fácil forjar uma realidade que não existia. E a linha... eu confio tanto nas avaliações do Google. A cronológica dos acontecimentos foi mais ou menos assim. Primeiro, Butler reuniu dezenas de amigos e amigos de amigos para escreverem reviews falsas sobre esse restaurante que não existia. Confio. Nas reviews, eles diriam que aquele era basicamente o melhor lugar do mundo, que eles nunca tinham tido uma experiência tão boa. Eu confio demais, eu confio pra caramba também. Pois é, tipo... Aquela comida era excelente e tudo mais, enfim, encher a bola do restaurante. O grande pulo do gato nisso tudo é que, como o lugar não existia, não tinha chance das pessoas fazerem uma avaliação negativa, já que pra ter achado um lugar ruim, teoricamente você tem que ter estado lá. Mas como em todo lugar da internet... Oi, Júnior. Sakura, oi. Deixa eu ver se seu bot faz uma parada, Orlo. Tá. Orlo. Outra coisa, você vai ser madrinha de casamento do tio Will com uma certa pessoa. Kiko. Eu espero que sim. Se eu não for, eu vou ficar chateada.
internet você encontra trolls, também tinham pessoas ali fazendo avaliações negativas, porém tinha muitas outras pessoas fazendo avaliações positivas, só que o processo não seria tão simples Nossa, não, digo, eu nunca vi. quanto parecia. Para reviews funcionarem, elas teriam que ser coordenadas. Não adiantaria de nada se uma pessoa dissesse que amou a carne do restaurante e a outra dissesse que era um lugar vegano. Tudo teria que acontecer de forma perfeitamente sincronizada. Então Butler começou a planejar todos os aspectos do seu falso restaurante. Primeiro, seria um lugar com atendimento a céu aberto para você comer sob a luz das estrelas. Segundo, seria um lugar estranho, mas de um jeito charmoso, como se só pessoas selecionadas e exigentes conhecessem. Nossa, e terceiro, o lugar seria pequeno para reforçar essa sensação de exclusividade. E quarto, e mais importante, só seria possível ir para o estabelecimento com um horário marcado. Com essas 4 Pô, eu mandei. Beleza, Edu. Obrigada. regras simples, Pablo vai mandar os 50 conto aí de alguém. Butler conseguiu criar ali um ecossistema Tô esperando a streamer me ler. Olá. falso, que também era muito fácil de se atrair pelo simples fato das pessoas quererem se sentir exclusivas. Com tudo isso em mente, então foi a hora de O que tu acha de homens com bigode de código de barra? Código de barra? Agora posso ir embora. Sexo ou feio? Bigode fino ou bigode de código de barra? Como assim? Esse aqui é um bigode de código de barra? É? Oi! Eu não tava vendo você também no chat. É? Sim? Nossa, horrível então. Não usem bigode de código de barra. começar os passos para Sem querer ofender o rapaz do vídeo, né? Mas não é legal. colocar o plano Acabei de chegar. Ah, tá. em prática. O primeiro passo foi o mais tranquilo de todos, que era simplesmente ter um número de telefone válido para você se tornar verificado no TripAdvisor, o que Butler fez comprando um celular reserva para ter certeza que seu plano não seria desmascarado. Logo depois, para colocar seu Chico Moedas tem cara que usaria um bigode de código de barra. restaurante no ar no TripAdvisor, ele precisava que o estabelecimento estivesse conectado a um site, então ele criou o TheShed@thewitch.com com uma identidade visual bem hipster, porque ele sabia qual era o público-alvo que pretendia alcançar. Maconheiros. A Butler então contratou um fotógrafo profissional para fazer as fotos dos seus pratos e ele usou vários daqueles truques publicitários. Nossa, mas esse restaurante ficou horroroso. Como colocar pedaços de papelão no meio de hambúrguer para ele parecer mais amassava esse papelão. estável, e assim o segundo passo também estava concluído. Que Uma coisa isso? interessante que Butler decidiu fazer na hora de construir o cardápio do restaurante foi colocar emoções como o nome dos pratos, uma coisa bem hipster mesmo. Por exemplo, se você estivesse se sentindo estressado, poderia pedir pelo prato conforto ou pelo prato felicidade, cada um teria uma vibe diferente de acordo com o que você precisasse. O prato felicidade, por exemplo, era um peixe assado com champanhe e mel acompanhado de uma sopa da vovó de entrada, enquanto o prato empatia era uma exclusividade vegana. Bom, não dá pra dizer que o cara não teve boas ideias. Com tudo pronto, o The Shed estava Eu não gosto de bigode. finalmente no ar no TripAdvisor e agora ele tinha uma única tarefa: O meu bigode eu tiro. Na cera. Quente. superar os quase 20 mil outros restaurantes E você, trabalhadora que trabalha de verdade, sou eu. de Londres e se tornar o mais bem avaliado de todos. Uma das primeiras avaliações falsas do restaurante que começou a fazer sucesso dizia o seguinte: eu e meu marido levamos uma semana para conseguir marcar uma reserva, mas valeu a pena. Toda a experiência foi fantástica. Nosso garçom era extremamente atencioso e enquanto o sol estava se pondo, Nossa, mas assim, eu jamais leria essa recomendação aqui, tá? 5 estrelas pra mim já é o suficiente, assim, tipo, então é legal. Porque isso aqui é o quê? A redação do Enem? Eu só quero ir comer no restaurante. Que isso? Olha o tamanho disso aqui. ofereceram cobertores. As porções 3 linhas eu não... Nossa, passou disso, eu não leio. não eram enormes, mas a qualidade era fantástica. O menu muda constantemente, pois a comida é toda feita de forma Custa, comida legal, atendimento legal, preço legal. Pronto. É tudo que eu quero saber. Nem precisou de 2 linhas. caseira, uma ideia maravilhosa. Em questão de um mês, Butler começou a receber ligações no seu celular reserva de pessoas loucas para conseguir uma reserva, mas ele sempre respondia que todas as reservas já haviam sido feitas para todos os dias das 6 semanas seguintes. E ao invés das pessoas ficarem frustradas com essa resposta, na verdade, elas ficavam com mais vontade de comer lá, simplesmente pelo fato de que, pô, se o lugar tá realmente cheio a todo momento, deve ser porque é muito bom. Todos os dias ele recebia ligações de pessoas querendo fazer reservas e enquanto isso, o restaurante só subia de ranking no TripAdvisor. A demanda começou a ser tão alta que ele começou a receber ligações em junho de pessoas querendo marcar comida uma legal, reserva. Atendimento legal. É assim que é uma coisa. Uma coisa fantasia. Hã?
Meu Deus. Ainda bem que não apareceu aqui. Nossa, é literal um pinto gigante. Meu Deus. Para dezembro, e não só para dezembro, mas para o dia 25 de dezembro. Mas é claro, ele respondia que as mesas já estavam reservadas. Em 3 meses de operação, o restaurante falso de Butler já ocupava a lista dos 1000 melhores estabelecimentos de Londres, Eu quero subindo uma fantasia de pinto gigante. Mas eu não teria coragem de usar. como um foguete e rendendo cada vez mais olhares curiosos. Mas as coisas realmente foram para outro patamar quando uma empresa de relações Que públicas enviou um e-mail querendo representar Intragável. É. o restaurante e oferecendo uma boa quantia em dinheiro para Já usei o isso. chapéu. Butler recusou, pois não queria ganhar dinheiro com a ideia, mas não Mas a pôde fantasia deixar é de legal. pensar em como era louco o fato de que em 3 meses ele poderia ter levantado uma grana considerável a partir de um negócio que simplesmente não existia. Ele fez uma reunião com a agência em questão só pra saber quais eram os planos deles e descobriu que as pessoas estavam simplesmente loucas pra representar o seu restaurante e eles haviam se tornado um fenômeno interno entre as empresas do ramo. Em 5 meses de operação, eles já não estavam mais entre os 1000 melhores estabelecimentos de Londres, mas sim entre os 100 melhores. Tudo isso entre os 18 mil outros estabelecimentos Caramba. que competiam pelo topo. Mas isso ainda 18 não era o mil. necessário. O Butler queria ser o top 1 e ele iria até onde fosse necessário para isso. Butler começou a receber ligações de celebridades e executivos de alto escalão que queriam impressionar seus clientes, marcando uma reunião no tão famoso restaurante, Nossa, é muito fácil enganar rico, né? mesmo que ele não existisse. Isso aqui é também o que é literal aquela marca de Pedro faz. Como é o nome daquela marca? A partir dali, Esqueci. ele começou a adotar uma estratégia um pouco diferente. Sempre que as pessoas ligavam para ele, querendo fazer uma reserva, ele Não, que rica. acabava sendo um pouco, digamos, Balenciaga. Literal o que a Balenciaga faz, mano. Tipo, aquela que tava sendo acusada lá no negócio de pedofilia. Manda lança aquele sapato que parece que já foi usado, tipo, 5 anos, bolsa de sacola de lixo, não sei o que. Aí põe, tipo, 100 mil reais uma bolsa de sacola de lixo pra rico trouxa comprar, tá ligado? que babaca. Ele perguntava quantos Muito fácil. seguidores no Instagram a pessoa tinha antes de responder se havia reserva, e quando elas diziam um número baixo, ele simplesmente desligava na cara. Ou então ele dizia que tinha uma reserva disponível, mas no meio da ligação dizia que não tinha mais porque alguém mais importante havia ligado Principalmente quem já nasceu rico, Quando a gente é pobre, que a gente ganha uma grana ficar legal, aí a gente, né, a gente pensa mais. Mas quem já nasceu é facinho. pra reservar e a pessoa ficava com ódio, é óbvio. Nesse momento você pode estar achando que isso foi uma péssima estratégia, mas por incrível que pareça, isso tornou o restaurante ainda mais popular e mais desejado. Talvez tenha sido como a fama de um lugar difícil e exclusivo tivesse se espalhado tanto que isso só atraiu ainda mais atenção. E em poucas semanas, o Shed Dulwich era top 50 no TripAdvisor, depois top 30, top 20 Caramba. e por fim o tão sonhado top 10. Nossa! Conforme o restaurante foi se tornando mais popular, as coisas também começaram a ficar mais estranhas. As pessoas começaram a, de alguma maneira, descobrir o endereço real de Butler e mandavam vários presentes apenas para conseguir uma mesa. Todos os dias, Caramba. embalagens chegavam na sua casa e ele não fazia ideia do que seria, abrindo até mesmo um precedente perigoso, já que se sabiam onde ele morava, poderiam fazer qualquer tipo de coisa com essa informação. No Eles podiam ir lá investigar o restaurante. entanto, esse foi o preço do sucesso, já que em apenas 6 meses de uma falsa operação, Não, hoje não. Só na próxima live à noite. The Shed era oficialmente o top 1 restaurante mais bem avaliado Provavelmente quarta noite. e mais popular do TripAdvisor em Londres. Quando 7 meses se completaram, Butler nem conseguia dormir porque ele recebia ligações 24 horas por dia de pessoas querendo fazer uma reserva, então ali no momento ele tinha 2 opções. A primeira era revelar pro mundo toda essa história que ele inventou e tudo mais, e a segunda seria dar o que as pessoas queriam e ver até onde isso ia dar. E ele decidiu seguir pela segunda opção. Butler decidiu realmente abrir o restaurante e começar a realmente aceitar as reservas. Ele chamou alguns amigos e transformou uma antiga casa no The Shed at Dulwich oficialmente. Mas ele não queria oferecer uma experiência de elite. A ideia de Butler era ver até que ponto as pessoas aceitavam algo tão absurdo. Então as refeições que ele serviu foram simplesmente coisas como lasanha de micro-ondas e comida Meu congelada Deus. aquecida na hora. Ele usou o jardim da casa para criar uma decoração supostamente intimista, com Meu Deus. lareiras e coisas
Imagens reais? do tipo, mas no fim das contas era Olha o ralador que tá usando. É um ralador daqueles normalzinho. apenas o jardim de uma casa velha e nada mais do que isso. Como ele estava decidido a não lucrar em cima de ninguém, ele disse pros clientes que aquela seria uma noite comemorativa e tudo seria de graça, então menos mal. Butler também chamou um dos seus amigos para ser DJ do local e colocar um som ambiente um pouco mais tranquilo para ajudar na impressão de que era um lugar real. Como a intenção dele era criar uma grande farsa que se passasse como verdade, ele até mesmo contratou alguns atores para fingirem estar amando a comida, só para ver se aquilo iria influenciar as outras pessoas do local a acharem de alguma forma que a comida realmente era boa, sendo que, né, era só lasanha de micro-ondas mesmo. A intenção era fazer uma experiência de condicionamento psicológico. Até que ponto alguém se deixaria ser influenciado por opiniões que não eram reais? No fim, essa era a questão em volta da ideia. Quando os primeiros clientes chegaram, Butler até mesmo fez um teatrinho pedindo para eles colocarem venda nos olhos e buscando todo mundo na esquina porque o lugar era supostamente secreto. E então a noite havia oficialmente começado. É gostoso ralar cenoura nisso? Eu tenho medo de ralar coisa nisso. O teste de condicionamento de Butler meio que deu certo. Pra mim vai coisar minha mão. Já que ele estava servindo sopa de supermercado e lasanha de micro-ondas e as pessoas estavam dizendo que aquilo era extremamente delicioso. Meu Deus, e lasanha de micro-ondas é uma merda. É errado rir disso, mas enquanto todo mundo estava achando que aquilo era a 8ª maravilha do mundo, os chefes, entre aspas, estavam cascando o bico na cozinha com o fato de que aquilo havia dado certo. Os clientes estavam dando entrevistas quase que emocionados, dizendo que nunca haviam provado algo como aquilo e que os pratos haviam evocado memórias da infância que eles achavam que... Claro, é memória da infância, porque eu só comia porcaria na infância. Estavam perdidas, o que até faz Aí lembrou mesmo de quando tava lá e comia uma lasanha congeladona. sentido, né? Na infância que a gente costuma comer mais comidas desse tipo. No fim das contas, o restaurante foi um sucesso e todos os clientes disseram que voltariam com certeza. Mas pra Butler, aquele foi o ápice da experiência e foi quando ele decidiu revelar a verdade e publicar um vídeo no canal da Vice, que foi onde ele contou a experiência. Assim que o vídeo foi publicado, o TripAdvisor meio que virou uma piada na internet por ter permitido que algo assim acontecesse, mas com o passar do tempo todo mundo... Oi, nerdolas. relevou a situação. Nerdola shapeado. Então, simplesmente porque esse é um tipo de site que não tem muitos concorrentes. Eu quero amigos assim. Pô, é legal ter amigos assim, né? Que mete essas loucuras e engana a gente trouxa. Correntes por aí. O TripAdvisor em si não quis se pronunciar diretamente sobre a polêmica, mas garantiu que já analisava o caso antes de tudo vir à tona. O porta-voz da empresa disse o seguinte: na verdade, já tínhamos reduzido a posição da casa em nosso ranking de popularidade e apagamos várias das resenhas sobre o local. No entanto, o caso começou a levar várias pessoas a reviverem certos acontecimentos envolvendo o TripAdvisor, como por exemplo, um evento específico no qual um homem entrou armado em um restaurante porque uma das resenhas do site dizia que assediadores e abusadores frequentavam o local, o que depois se provou ser apenas um troll. Butler começou a ser chamado para dar entrevistas em todo tipo de jornal e programa de TV, e sua experiência gerou reações um tanto quanto mistas, com algumas pessoas fascinadas pelo que ele fez e outras classificando aquilo como enganação. Mas de uma forma ou de outra, o fato é que o Butler fez foi expor como as coisas funcionam na internet. Se você criar uma imagem que seja interessante o suficiente, a verdade pode simplesmente não importar. Não importa se o seu macarrão italiano feito sob medida é na verdade uma macarronada congelada do mercado. As pessoas se preocupam muito mais com a imagem de um produto do que com o que ele é de verdade, especialmente na internet. O site do restaurante continua no ar até hoje, meio como uma lembrança de que toda essa loucura aconteceu e não poderá ser apagada da história. Apesar de não ter decidido lucrar em cima da experiência. O pessoal achou que aquele menino lá, o tal do João VS, era rico mesmo, filho de Sheik, e as mulheres tava tudo levando o calote dele. Esse aqui. Imagina acreditar que essa pessoa aqui, ela é realmente rica. Olha isso aqui. Hi, I'm Paris Hilton, and I'm here to tell you why the early 2000s were the hottest years in fashion history. But you already knew that. E filha de um sheik. Tipo assim, que... Sheik nem tem... Primeiramente que sheik não tem filho gay. Pode até ter, mas não deixa que espalhe. Né? Assim, não sei se vocês sabem disso, mas não é muito possível. Tira. Não, calma, vocês vão ver. Quero que vocês vejam. Aqui, ó, de geisha. You know you're that girl. Yeah. You just have no choice but to be that girl. And I feel like I'm that girl.
What if you don't wake up feeling like that girl? How do you be that girl? If you just know you're that O pessoal acreditou que esse menino era ricaço e as mulheres começaram a cair no golpe dele, dando dinheiro Look like an angel? e pagando tudo pra ele, só porque ele tem, tipo, fotos com roupas de marca que são falsificadas? Imagina. Bicho feio da peixe. Vou ficar de look pelas olhos dos meus olhos. Não, esse vídeo é complicado, é complicado. E esse? A gatinha não tinha uma bota pra usar. Eu falei, querida, que é isso? De tênis você não vai, pirou? A gatinha não tinha uma bota. Depressão. Acabei de criar um novo tipo de depressão. Misericórdia.